Da Wondery, esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Uma americana emergiu como uma nova Steve Jobs da biotecnologia. Ela foi ficando cada vez mais famosa depois de anunciar uma ideia perfeita envolvendo exames de sangue e conseguiu o apoio de diversos investidores. Mas, ao passar do tempo, seu novo império foi desmoronando conforme as mentiras foram descobertas. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E esse episódio é sobre a Elizabeth Holmes, a fundadora da Theranos. Elizabeth Ann Holmes nasceu no dia 3 de fevereiro de 1984 em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Aquariana. Mesmo dia que a Carol E Moreira. nasceu no mesmo dia que eu. Eu fiquei meio chocada. Você nasceu que ano? 88. 4 anos depois, no mesmo dia. Bom, a família... O que isso quer dizer, né? Ela é criativa, no mínimo. Uma pessoa criativa. A família Holmes vinha de uma linhagem famosa, respeitada, com parentes que já tinham feito fortuna em indústrias como de medicamentos e energia. O pai de Elizabeth, o Christian Holmes IV, trabalhou em diversas posições no governo e em grandes corporações. Ela é uma nepo baby, né? O real é esse. Uma nepo baby. O pai dela, chegou a ocupar o cargo de vice-presidente da Enron, uma gigante do setor da energia, que mais tarde ia se tornar famosa por um dos maiores escândalos financeiros dos Estados Unidos. E já a mãe, Noel, ela tinha uma carreira na política e trabalhava numa equipe do Congresso. Então essa mistura aí de história familiar, de prestígio, de expectativas, moldou aí a jovem Elizabeth, que cresceu vendo de perto, as ambições, as conquistas profissionais da família e o quanto isso era importante. Desde pequena, ela era descrita como muito curiosa, determinada. Ela não era assim, eu quero ser professora, quero ser atriz. Não, aos 7 anos, ela queria ser bilionária já. Ambiciosa, né, gente? Engraçado, eu nunca pensei. Quando eu crescer, eu quero ser bilionária. Não importa o tema, não importa o meu trabalho. Mas é que onde ela cresceu, Exato, ela cresceu isso. naquele meio, né? Então, ela tinha uma estrutura financeira muito boa em casa, né? Então, ela estudou em escolas de elite. E ela era muito inteligente e tal. E ela era muito séria também, né? Enquanto muitos adolescentes jovens iam pras festas, tinham seus peguetes, né? A Elizabeth tinha uma mentalidade muito empreendedora, era super nerd. Olha só, aos 9 anos, ela já estava manifestando. Tá na moda, né? Manifestação. Ela falou assim pro pai dela, escreveu uma carta, né, pro pai dela, que ela escreveu assim: quero descobrir algo novo, algo que a humanidade nunca viu antes. Ela meio que estava certa, vocês vão saber em breve. Essa carta mostra, né, já a ambição aí, né, essa vontade dela de deixar um legado no mundo. No ensino médio, ela estudou mandarim e já na adolescência foi passar um verão na China para ficar melhor no idioma. A vida dos Holmes era tranquila, mas aí quando deu ali uns 17 anos da Elizabeth, a família dela começou a passar por alguns problemas, algumas dificuldades financeiras. A Enron, essa empresa que o pai trabalhava, entrou em colapso em dezembro de 2001. Isso afetou muito a carreira do pai dela, além de muitos outros funcionários. A empresa declarou falência porque tinha fraudado investidores e isso virou até uma investigação formal no FBI. Então, foi muito sério, assim. E esse rolo afetou a vida dos Holmes, assim, de várias maneiras, mas também parece ter plantado ali na Elizabeth uma semente de que ela precisava buscar o sucesso a qualquer custo. E que, diferente do que aconteceu com o pai, com ela ia dar certo. A Elizabeth entrou na Universidade de Stanford, na Califórnia, em 2002, e ela escolheu cursar engenharia química. E aí as coisas começaram a mudar. Stanford era conhecida por ser uma das universidades mais prestigiadas do mundo e por estar ali localizada no coração do Vale do Silício, né? Ou seja, o berço da inovação tecnológica e tal. Então, não era raro que os estudantes se envolvessem em startups, né, meu? Eu não sei por que startup Faria sempre vem com Lima. sotaque de paulista. É o sotaque do Faria Lima. Desculpa, se
Desculpa aí, qualquer coisa. Enfim, as pessoas mexiam com esse negócio aí de startup, empreendimentos revolucionários. Parece uma senhorinha, as pessoas mexiam com essas coisas aí. Aplicativo, app. Naquela época não tinha ainda, eu acho. Enfim, durante o seu primeiro ano, ela conheceu uma das figuras que mais influenciariam a sua trajetória, a doutora Phyllis Gardner, uma professora de medicina lá de Stanford. A Elizabeth apresentou à doutora Gardner a ideia de criar um adesivo que pudesse monitorar doenças infecciosas e ajustar a dosagem de antibióticos em tempo real. Ela até apresentou a papelada para fazer patente, né, meio que para registrar, assim. Só que a resposta da professora foi: não vai funcionar isso aí, moça, não vai dar certo. Só que esse primeiro não desanimou a Elizabeth. Pelo contrário, ela falou: então peraí, vai dar certo, ela vai fazer alguma coisa acontecer, e ela queria revolucionar a medicina. E em 2003, quando ela estava ali no segundo ano de Stanford, aconteceu uma coisa muito triste com Elizabeth. Ela foi vítima de violência sexual e ela nunca deu muitos detalhes, assim, sobre isso, mas ela ficou muito horrorizada, ela ficou muito traumatizada, obviamente, né? E ela acabou tomando uma grande decisão depois. Ela saiu da faculdade, ela abandonou os estudos de engenharia, porque realmente tá naquele ambiente onde aconteceu essa situação com ela, né? Tava fazendo muito mal pra ela. Claro, então né? Ela acabou largando tudo e saindo. E aí foi nessa época que ela decidiu criar uma coisa nova do zero. Ela não queria mais, ficar ouvindo o professor, pedir conselho. Ela queria, né, ir lá e fazer. E ela pegou uma grana que era para ser para as mensalidades, né, da faculdade, e ela usou para financiar a própria empresa. O objetivo dela era democratizar o sistema de saúde. E como ela tinha muito medo de agulha, ela acreditava que ela podia criar uma máquina que fosse capaz de realizar testes sanguíneos rápidos e baratos com apenas algumas gotas de sangue. E, gente, isso é muito bom, né? Pra quem tem medo. Realmente, assim, seria uma coisa muito importante. Não, e não só pra quem tem medo, né? Imagina, com uma gotinha você consegue realizar Exato. Um monte de exames, né? Não precisa tirar muito 39 sangue. tubos, né? Enfim, quem nunca teve que tirar um monte de sangue lá pra poder fazer, né? Exato. Os exames todos, enfim. Realmente, seria genial. E naquele mesmo ano, ela conheceu alguém que viria a ser o seu namorado por bastante tempo, o Sunny Balwani. Ela o conheceu quando ela estava na China, durante uma das viagens de imersão pela Stanford. E nele ela encontrou um grande apoio, assim, eles deram super certo, eles tinham tudo a ver. E eles começaram a namorar quando ele já estava divorciando da sua esposa, né, daquele momento. Ela tinha 18 anos e ele tinha 37. Acho certo? Não acho certo. Mas, minha opinião, vou guardar. Não vou guardar porque eu já falei. Mas, enfim. Não é certo. Não é certo, gente. Porque ela é uma menina e ele é um cara bem adultinho já, né? Exato. Enfim. E foi nesse momento que ela fundou a Theranos, a startup que prometia revolucionar essa área da saúde, não só nos Estados Unidos, né? No mundo. E o nome da empresa vinha da combinação das palavras terapia e diagnóstico. E era uma ideia muito interessante, né? Ao invés de passar pelo processo todo tradicional da coleta de sangue, difícil, às vezes, né, não consegue pegar a veia, sei lá, um monte de problema. E isso ia ser revolucionário, ia ser uma única gota de sangue com um furinho no dedo, e aí você ia fazer um monte de exames. As primeiras amostras foram retiradas com uma caneta ali de coleta de sangue e foram analisadas naquele aparelho ali que ela estava criando, né? Que era um mini laboratório, especialmente ali desenvolvido pela empresa, que tinha um nome. O nome dele era Edison. E com essa tecnologia, ela acreditava que poderia facilitar o diagnóstico precoce, né? Descobrir doenças muito no início, salvar vidas, enfim. A promessa da Elizabeth não era só revolucionar a medicina, mas acabar com o sofrimento que muitos pacientes, né, enfrentavam. E ela já falava sobre a Theranos com tanta paixão que, cara, começou assim a atrair investidores e executivos renomados. E entre eles tinha o Henry Kissinger, que tinha sido secretário de Estado dos Estados Unidos nos anos 70. Inclusive, ele ganhou um Nobel da Paz porque ele ajudou na negociação da retirada das tropas americanas no Vietnã. Além do Henry, o ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, o James Mattis,
também foi atraído ali pelas palavras e pelas promessas da Elizabeth. Gente, nesse sentido, assim, o céu era o limite. Ela estava brilhando. A Theranos estava oficialmente de pé com um laboratório e sede em Palo Alto, lá no Vale do Silício. E aí a Elizabeth começou a usar o seu carisma para convencer um antigo professor de Stanford a ajudar a empresa. Ele era o Channing Robertson. E aí ele adorou a ideia, levou investidores, líderes do setor de tecnologia, de saúde, nananã. E, gente, o negócio bombou. No fim de 2004, a empresa já tinha $6 milhões de capital. Tá, isso era muito. E ela era muito boa nessa parte de convencer as pessoas, né? Ela falava com muita convicção, ela tinha uma voz rouca, assim, que deixava ela séria, sabe? E essa voz dela até virou a sua marca registrada, aí depois a gente fala mais. E esse nome, né, Elizabeth Holmes, estava sendo falado em todos os círculos de investidores. Tava todo mundo falando como uma coisa que ia ser revolucionária, né? Várias pessoas começaram a investir na empresa. Por exemplo, o Larry Ellison, o fundador da Oracle, uma grande empresa de tecnologia da informação, sabe? Então, assim, o auge. Só que a gente tem um ponto importante a dizer aqui, gente. Talvez o mais importante. O mais importante deste episódio. A Theranos, apesar de ser uma ideia genial, apesar de todas as promessas e tal, era tudo muito ainda na base da ideia. Aquela máquina lá, essa tecnologia que a Elizabeth falava para os investidores, ainda não estava dando certo, não estava funcionando 100%. Mas claro que ninguém sabia disso. E ela não ia contar, né? Ela não ia contar, então isso também não impedia ela de continuar com as suas apresentações impressionantes, cheias de promessas, enfim. E na vida pessoal, o namoro da Elizabeth com o Sunny avançava, eles começaram a morar juntos em 2005. Eles não trabalhavam juntos, ele tinha seus próprios negócios. Nessa época, na verdade, ele tinha acabado de vender a sua própria empresa por $40 milhões. Então, enfim, era um casal ali bem promissor, né? E aí, em 2006, um homem chamado Henry Moseley entrou para a empresa. Entrou como diretor financeiro, tipo um braço direito, assim, da Elizabeth. E ele estava muito animado, assim, ele acreditava muito no potencial da empresa. Só que ele começou, depois de um tempo, né, claro, ele começou a ter algumas dúvidas e perceber que o ambiente, assim, não estava legal, estava meio esquisito, assim. Ele via que os funcionários não estavam satisfeitos com as demonstrações dos testes e com o que a Elizabeth estava falando para as empresas, né? Porque ela ia em viagens, reuniões e tal, e ela conversava muito com as empresas farmacêuticas. Só que, assim, os funcionários meio que não estavam, assim, de acordo com o que ela estava falando. Eram reuniões para surpreender possíveis investidores de mercado e tal. Só que dentro da empresa, diziam que ela usava resultados de testes pré-gravados. Então, não era um teste feito ali real, ao vivo. Por quê, gente? Porque os testes nem sempre davam certo, né? O sistema deles ali não funcionava direito. Então, o Henry ficou chocado quando ele soube disso. Ele ficou bem desconfortável, né? Pô, você tá vendendo pra um monte de gente um negócio e o negócio não funciona. Tipo, ela tava meio que executando ali na frente das pessoas uma parada fake. Uma parada fake. Ela fazia uma live gravada. Uma coisa é você falar, uma coisa é você falar, tipo... Olha, eu tenho um projeto aqui, uma ideia, estamos desenvolvendo, sabe? Mas não é isso, não. Ela tava, tipo... Ela mentiu. Ela mentiu, ela tava, ela mentiu. mentindo pra galera. E... o Henry foi percebendo que ele não tinha... provas, né, documentos que falavam que esse sistema era confiável, contratos farmacêuticos, porque, pensa, você tá pedindo dinheiro das pessoas e você não tem prova que o negócio funciona. Então ele decidiu confrontar a chefe dele, né, a Elizabeth, e ele disse pra ela que isso não dava pra continuar, que não era certo enganar os investidores e que isso poderia piorar um dia, né. E a resposta dela, gente, foi bem clara. Ela disse que o Henry não estava jogando no mesmo time da empresa e demitiu ele. Sim, ele foi demitido. E os anos foram passando, Elizabeth ia ganhando cada vez mais confiança no mercado. E isso também refletia no visual dela. Ela estava sempre vestida, né, com seu inseparável suéter preto. Era uma clara inspiração em Steve Jobs, né, um dos seus grandes ídolos. E é até interessante falar dessa mudança de imagem dela, porque no início ela se vestia de uma forma mais tradicional e tal,
Mas aí, ao longo do tempo, ela foi criando meio que essa figura mais mística. E ela adotou aí esse estilo Steve Jobs e começou a construir a imagem de uma visionária solitária. Ela usava aquela blusa preta de gola alta, né? Ai. Inclusive, assim. sempre que eu uso uma blusa preta de gola alta, eu acho que eu fico parecida com a Elizabeth. Com ela, com o Steve Jobs ou com o cachorrinho... Aquele cachorrinho da raça chique, que eu esqueço. Raça chique. Que aparece que usa muito de no gola TikTok. alta. Ele usa uma roupinha de gola alta. Ele é muito cachorrinho Faria Limer. Mas é isso, esse estilo do Jobs, né? Ele ia além do gosto pessoal da Elizabeth. Ela realmente amava a Apple. Ela contratou designers que tinham trabalhado na Apple para desenvolver melhor a Edison, né? Aquela máquina lá de pegar as amostras de sangue e tal, que não funcionava. E uma dessas designers tinha trabalhado no primeiro modelo de iPhone lá em 2007. Então ela estava ali de olho nessa galera. E aí nessa época a Elizabeth estava contratando mais funcionários e a startup estava crescendo muito rápido, assim. E até que em 2009 o Sunny, né, pra quem não se lembra, o namorado dela, foi contratado pela Theranos. Ele entrou como COO, que é o chefe de operações. Nepotismo. E eles já estavam juntos há anos, né? Mas eles não falavam muito disso para os investidores. E agora ele estava numa posição, muito importante, né? Junto com a da CEO, que era da Elizabeth. Então, já, né, demonstrava também uma grande força ali, porque ele era um empresário forte. No fim de 2010, a empresa já tinha 92 milhões de dólares em capital. Gente, vocês têm noção o que é você ser uma Nepo Baby, falar bem e conseguir ludibriar, galera. Sério, foi no gogó que ela conseguiu isso. Foi, no carisma mesmo. No gogó e, claro, o fato de você ter os seus pais aí na política. Ela estudou numa escola boa, enfim, né? É óbvio que tinha muitos contatos daí, da elite daí, mas assim, tudo isso só com a palavra. É meio chocante, né? Em 2011, um nome importante entrou para a Theranos. Era o George Shultz. Ele era famoso lá nos Estados Unidos. Ele tinha sido secretário do Estado dos governos do Richard Nixon. Olha o nível das pessoas que a Elizabeth conseguia, né? E aí o George fez uma reunião com ela e dentro de 2 horas ele topou entrar no corpo de diretores da Theranos. E aí um tempo depois dele entrar, o neto dele, o Tyler Shultz, também entrou na empresa em 2013. Ele ficou super feliz com a vaga, ele estava super afim de trabalhar, era uma posição no time de diagnósticos dos testes. E ele era muito fã da Elizabeth, né, da visão dela, das coisas que ela estava conseguindo. E naquela época, gente, ela estava com 29 anos ainda, tá? E ela trabalhava assim... muito. Só que a empresa trabalhava de um jeito meio furtivo. Isso, a empresa, não ganhava, tentava, né, não ter atenção da mídia nem do público. E naquele mesmo ano, veio o que muitos consideraram ali um grande momento de validação da Theranos. Uma parceria massiva com a Walgreens. Gente, uma das maiores redes de farmácia dos Estados Unidos. E essa parceria prometia trazer a tecnologia de testes rápidos, né, para casa das pessoas comuns. Então, Elizabeth convenceu os executivos da Walgreens de que a Theranos podia oferecer esses testes, né, em farmácias, permitindo que qualquer pessoa pudesse fazer exame de saúde sem precisar ir a um laboratório tradicional. Depois da pandemia, muita coisa mudou, né? Tem uns planos de saúde que tiram sangue em casa, assim, hoje. Uhum. Mas acho que tem muito a ver com coisa da pandemia e tal, com acho que planos de pessoas mais velhas também. Mas é que lá nos Estados Unidos não tem plano de saúde, Exato. não tem SUS. Não tem SUS, é esse grande surto. É um outro esquema e é muito caro tudo, então então ter era uma isso na solução, farmácia seria mais barato, mais simples. Era uma parada que... Não, realmente a ideia é muito genial, assim. Se ela funcionasse, ela seria muito boa. E, gente, esse contrato era gigantesco, né? O Walgreens, enfim, era sabido ali que a Theranos ia decolar de vez, assim. Porque, cara, eles iam vender em pelo menos mais de 40 lojas nos Estados Unidos. Só que, de novo, tinha um detalhe que estava sendo escondido. A tecnologia da Theranos, da máquina, né, do Edison, ainda estava longe de ser funcional. A
empresa continuava de vento em popa, tudo seguia conforme o planejado, mas a pressão para eles entregarem resultados estava aumentando, né? Muita gente estava pagando, muito dinheiro envolvido e começaram a pedir resultados. Coisas que eles pudessem ver, né? A evolução do processo. Você quer ver seu dinheiro trabalhando, como que tá indo aí esse negócio. E aí, a Elizabeth e o círculo mais próximo dela ali na Theranos decidiram que para manter as aparências, os testes sanguíneos que seriam realizados nas farmácias da Walgreens não usariam a tecnologia da Edison. Ao invés disso, eles usaram máquinas convencionais de laboratório, ou seja, o que era antes, o que ela jurava que não ia usar, que não, né? Não fazia sentido, gente. Não fazia sentido. Se ela vai construir um negócio uma máquina pra evitar essas máquinas, por que ela vai comprar essas máquinas pra Exato, testar? Então a pessoa ia aparecer lá na Walgreens e ia ter que tirar um sangue de tubo, normal. Então, assim, na prática não estava mudando nada. A empresa estava enganando os investidores, os parceiros comerciais e ninguém estava percebendo. Gente, sério. Eu não consigo acreditar. É uma loucura. Mas eu acreditar. Bom, Elizabeth começou a surfar demais a onda da fama. A Theranos realmente ficou muito conhecida em 2013. A vida dela mudou. Ela virou capa de revista da Forbes, da Fortune. Gente, ela tava assim, aparecendo em tudo quanto é lugar. E aí, em 2015, ela, continuava ali a sua campanha, aparecendo na mídia. E ela se tornou a mais jovem bilionária nos Estados Unidos. Porque a Theranos já valia 9 bilhões de dólares. Ela manifestou, né? Ela realizou o sonho de criança dela, ela virou bilionária. Exatamente. Inclusive, ela foi capa da Time e foi considerada uma das 100 pessoas mais influentes ali daquela época. Ainda em 2015, o vice-presidente do Obama, o Joe Biden, que, hoje em dia, mais tarde viraria presidente, ele visitou o laboratório da Theranos lá em Palo Alto. Ele disse que até tinha a Elizabeth como inspiração. Olha o nível. Bom, e como é que o Sunny tava aí nessa época dela, né? O Sunny, o namorado dela, o CEO da empresa, enfim. Ele tinha quase 20 anos a mais que ela, né? E ele tinha feito uma fortuna vendendo a empresa dele e tal, lá em 2005, como a gente disse. O diploma de graduação dele era em ciência da computação. Então, assim, ele não tinha nenhuma experiência em biologia ou medicina. Mas a Elizabeth colocou ele no comando das operações diárias ali no escritório, onde ele tratava os funcionários. Ele tratava muito mal. Mas a sua influência era clara. Ele era descrito como uma figura autoritária dentro da Theranos. Ele caçoava dos funcionários, ficava imitando eles, ridicularizando. Nossa. Ele criava um ambiente de medo, de paranoia, ninguém gostava de trabalhar com ele, óbvio, né, gente? Nenhuma pessoa vai gostar de trabalhar com alguém assim, idiota. E, gente, eles fingiam que eles não namoravam. Eles, ninguém sabia disso, as pessoas achavam que eles eram realmente sócios. Só que as pessoas sacavam alguma coisa ali, um negócio assim. E uns funcionários até brincavam e chamavam ele, acho que escondido, de o namorado mais velho da Elizabeth. Ao mesmo tempo, ela estava lá fechando outro grande acordo, gente. Vocês estão sentados? Eles fecharam com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Socorro. Sério? A ideia era que a tecnologia da Theranos fosse usada em zonas de combate. Claro, genial! Imagina, os soldados ali no campo de batalha, tem gente que fica anos fora de casa, né? Ia ter ali diagnósticos, a pessoa tá passando mal, tá com uma doença, tá com, sei lá. Seria incrível. Só que o problema, vocês já sabem, né? Como que ela vai levar a máquina lá pra guerra se a máquina não funciona, gente? Essa tecnologia não existe. Só que o departamento lá de defesa achou que estava funcionando e começou a investir real no projeto. E dentro da Theranos, a atmosfera era muito diferente, né, do que as revistas e do que a própria Elizabeth dizia, assim. O clima começou a se tornar muito tóxico, os funcionários eram demitidos por fazer perguntas e quando algum discordava das práticas da empresa, ele era cortado logo. A Elizabeth e o Sunny criaram uma cultura do medo. Câmeras de segurança estavam por todas as partes. As pessoas eram desencorajadas a falar umas com as outras sobre a empresa, sabe? Sobre o que estava acontecendo. Os funcionários eram obrigados a assinar acordos de confidencialidade rigorosos. Então, assim, qualquer vazamento de informação era severamente punido. E assim, gente, como você vai ter coragem? Vamos supor, beleza, não acredito no que tá acontecendo, vou denunciar. Cara, você vai denunciar uma empresa
que tem 92, bilhões. sabe? Tipo assim, que simplesmente... Os Estados Unidos estão Os Estados Unidos estão Tipo, investindo. Exato, o Al Green tá investindo, tipo, você tá certo? O funcionáriozinho que ficou lá 2 meses. Então, tipo assim, óbvio, criaram uma forma, né? Um ambiente tão tóxico que você, tipo, não se sentia Sim. seguro mesmo, assim. E um dos relatos mais assustadores sobre a cultura da Theranos veio justamente do Tyler Schultz. Ele foi um dos primeiros ali a perceber que tinha alguma coisa errada com a tecnologia da empresa. Lembrando que o Tyler, ele chegou lá mais jovem, assim, ele era neto de um dos investidores fodões, assim, né? Então, ele também era nepo baby, né, se a gente for pensar, mas ele era uma pessoa correta, não é mesmo? E ele tinha admiração pela Elizabeth, né? E ele Tipo, foi vendo as verdades, né? Exatamente. Então, ele sabia que tinha um monte de resultado errado da Edison, né? A Edison não tava dando certo, o negócio não funcionava direito, coisas que eu não vou saber explicar aqui pra vocês, né? Mas não tava dando certo. E aí os relatórios estavam sendo documentados na área interna de estatísticas da empresa como bem-sucedidos, ou seja, os relatórios estavam sendo alterados, gente. E o Tyler começou a notar que ninguém estava ciente de como a máquina funcionava. Porque, sei lá, é como se assim, a Mabê fizesse uma peça. Aí eu vou lá e faço uma outra coisa. E aí cada um fazia uma parte e meio que o todo ninguém sabia direito. Provavelmente até era pra ser assim, né? A ideia era essa, que ninguém soubesse direito, Exato, pra que você não pudesse ter acesso que não aos tava dando resultados, certo, né? E aí o Tyler tentou falar com o avô dele, com outros membros do conselho, mas ninguém, óbvio, gente, ninguém ia falar, peraí, será que os negócios não funcionam? Será que ela ia vender bilhões com um negócio fake? Meio que ignoraram o menininho. Porque realmente é muito chocante, né? De novo, o que a gente falou, ele só... Primeiro que ele só tem a capacidade de fazer porque o avô dele era um dos... Né, um dos investidores, porque senão... Nem denunciaria conseguir. Ele ia ser demitido e ia ser ferrado. Exato. Só que aí ele começou a receber o contato de advogados da Theranos pedindo para ele assinar um acordo o famoso NDA, um acordo de confidencialidade. Ou seja, né, tipo, o que acontece aqui dentro você não pode contar para ninguém, né? E ele falou que não iria assinar. E aí ele começou a fornecer informações para um jornalista investigativo, mesmo sabendo que aquilo colocaria até a vida dele em risco, né? Porque, gente, bilhões é muito dinheiro, né? Além de, claro, a carreira dele, enfim. Ele sabia que ele estava botando muita coisa aí a perder. Bom, e outra pessoa que começou a notar esses erros, né, da Edison, né, a máquina, foi uma funcionária chamada Eric Chong. Ela era assistente de laboratório e ela também tinha entrado em 2013. E ela também estava super animada para trabalhar com a Elizabeth. Só que a realidade não superou as expectativas. E ela logo descobriu que a Edison tinha resultados meio defeituosos. Ela chegou, inclusive, a colocar o próprio sangue dela para ser testado por uma máquina Theranos. E os resultados indicaram uma deficiência de vitamina D que os testes convencionais depois negaram. Então, assim, ela chamou a atenção, né, do Sunny para esses problemas de leitura e tal. Só que aí ele disse, tá, mas é você que não sabe fazer, né? Tipo, ele questionou a competência dela, não claro. sabe clicar aqui na máquina. E aí o cenário só piorou quando ela descobriu que a Theranos tinha contratado detetives particulares pra seguir ela depois do trabalho. Ai, que horror. Gente, depois de 6 meses na empresa, ela ficou tão assustada que ela pediu demissão. Tá, vamos falar agora de um ponto que acho que todo mundo tá se perguntando, né? Como que ela escondeu essa farsa, esses problemas por tanto tempo, né? Porque por mais que ela alterasse, tipo, são muitos investidores, muita gente experiente, é o exército, sabe? É o Al Green, são marcas enormes. Eu acho que aqui, quando a gente tá falando de tecnologia, de coisas que vão ser inventadas, não é uma coisa do dia para a noite. Então, realmente, existe essa coisa de você investir. Às vezes é algo que vai demorar 10 anos para conseguir a tecnologia necessária. Então, de certa forma, o trabalho dela, eu consigo entender alguns anos se passarem e tudo mais. Mas, cara, a gente tá falando aqui de muito tempo, né? Mas é que ela vendia como se tivesse pronto. Porque ela fazia o teste, tipo, eu ia te apresentar aqui pra vocês comprarem a ideia, ela já fazia o teste ali ao vivo. Só que era tudo mentira. Então ela realmente tava vendendo uma coisa já num estágio avançado. Mas não tava no estágio, sei lá, 0 ainda. Porque nenhuma vez tinha dado certo o negócio. E aí, o que era, gente?
a Elizabeth controlava o que as pessoas podiam ver ou saber ali dentro da empresa. Sempre que investidores ou parceiros visitavam, eles eram conduzidos por um tour guiado, assim. Então, a Elizabeth e o Sunny, eles preparavam tudo com antecedência, eles criavam um teatrinho, assim, né? Um espetáculo ali para impressionar as pessoas. Então, quando ia ter a visita, a máquina Edison fazia demonstrações ao vivo, só que testes manipulados, né? Tudo já estava meio pronto ali antes da pessoa chegar, né? Tudo fake. Por quê, gente? Porque os testes, eles não estavam sendo realizados pela Edison, né? Mas por aquelas máquinas de laboratórios tradicionais que a gente já comentou aqui e que elas estavam escondidas nos bastidores. E, bom, esse controle, ele não se limitava só às visitas. Dentro da empresa, assim, o nível de sigilo era tão alto que até os próprios funcionários tinham informações limitadas sobre o que realmente acontecia ali. Então, a maioria das equipes da Theranos trabalhava de forma compartimentada. Tipo o modelo Fordismo, sabe? Eu faço uma bolinha aqui, você vai pegar essa bolinha e vai fazer um negócio Mas aqui. pensa, eu escrevo um parágrafo do roteiro, aí outro roteirista escreve outro, vai virando uma zona. Ninguém vai ler, ninguém vai entender ou tentar juntar uma parte com a outra, enfim. Vai ficar muito bom. Então, mas isso de certa forma era genial pro que ela queria, né? Uhum. Era perfeito pro que ela queria, que era dificultar que as pessoas percebessem a extensão dos problemas. Porque às vezes podia ser só aquela pessoa que viu ali, não, o teste deu errado, tá, mas talvez tenha sido algo que alguém fez. Uhum. Aí depois, enfim, dava pra mexer ou coisas do tipo. Então, assim, a Elizabeth, ela mentia pro público, ela mentia pros investidores, ela mentia pra mídia, mas ela também parecia acreditar nas próprias mentiras. É isso que torna a história dela tão diferente, assim, tão inquietante, e tão perturbadora, né? Porque, assim, ela realmente parecia acreditar no que ela estava dizendo, sabe? E outro aspecto crucial para entender esse sucesso aí, né, de início da Theranos, foi o conselho que ela conseguiu reunir, né? O conselho administrativo. Cara, Diane Parks, que era a diretora comercial da Theranos, tinha 25 anos de experiência em empresas farmacêuticas e de biotecnologia. Tipo, ela realmente tinha muita gente foda com ela. O John Howard era vice-presidente sênior de produtos. Ele tinha supervisionado a subsidiária de fabricação de chips da Panasonic, sabe? Então, esses são só 2 exemplos, né, de profissionais muito incríveis que estavam ali com nomes de peso, né? Então, acho que ajuda também a você... o olhar externo, né? Às vezes você não conhece ela, você fala, quem é essa menina? Muito novinha e tal. Aí você olha, porra, Exato. O secretário do ex-presidente tá aqui. Fulana, mó incrível, colocou dinheiro aqui. Pô, eu vou colocar o meu dinheiro também. E é interessante porque você pensa, mas como que eles não sacaram, então? Então, porque eles eram muito, sei lá... influentes e tal, mas eles não eram especialistas neste campo específico. Ninguém tinha esse conhecimento. Porque era revolucionário, né? Não existia. E ninguém tinha essa preocupação também. Era aquela coisa, tipo assim, cara, por que ela vai mentir, sabe? Tipo, olha, tipo assim, o pai dela é envolvido com uma empresa X. Apesar, né, que o pai dela não era o melhor exemplo pra gente usar. Mas assim, a mãe dela, sabe? Todo mundo influente e tal. Ela foi dando muito certo. E aí, olhando o que tava dando certo, todo mundo foi acreditando, né? E aí virou tudo isso. E ela sabia usar isso a seu favor. Ela era muito boa, né, nesse carisma. Ela aparecia publicamente ao lado dessas figuras importantes, figuras da política também. Só que é isso, né? Por trás das cenas ali do palco, nem eles sabiam o que realmente estava acontecendo. E o Tyler, né, tomou aquela decisão arriscada lá de passar as informações para o jornalista investigativo. E esse jornalista que ele começou a conversar, né, o contato dele, é o John Carreyrou, do Wall Street Journal. E o John logo começou uma investigação que se tornaria ali o primeiro grande golpe contra a Theranos. E aí o John começou a ouvir relatos de ex-funcionários, que a gente já descreveu aqui, né, gente? Sobre o ambiente de sigilo extremo, de manipulação de dados, de terrorismo, né, psicológico com os funcionários. E
E o mais importante, uma tecnologia que não funcionava como prometido. Então, gente, imagina, o que ele estava descobrindo ali era muito chocante, né? Ele estava realmente muito determinado a publicar a história. Em outubro de 2015, o John publicou o primeiro artigo que questionava a Theranos, e a Elizabeth, né, por consequência. Na época, ela tinha 31 anos. Ele revelou as falhas da tecnologia, os relatos de funcionários que toparam contar, né, que a empresa estava escondendo um monte de coisa, e esse artigo foi um marco. Pela primeira vez, o público, os investidores, todo mundo ficou meio assim, pera, essa empresa era revolucionária, o que está acontecendo? E é claro que a resposta da Elizabeth foi negar tudo. Ela disse que o Wall Street Journal tinha deturpado as informações, nananã. E o jornal respondeu bem rapidinho, e a gente vai ler para vocês a resposta. Nada dito na conferência pela senhora Holmes refuta a precisão da reportagem feita por John Carreyrou, que foi submetida a um processo rigoroso e cuidadoso de edição. Contrário ao que diz a senhora Holmes, o jornal compartilhou todos os fatos publicados nos artigos com a Theranos antes da publicação, de acordo com os nossos princípios e práticas editoriais. A empresa teve bastante oportunidade para responder. A senhora Holmes recusou o pedido de entrevistas por parte do jornal por mais de 5 meses, mas o Conselho Geral da Theranos ofereceu informações importantes que foram refletidas de forma justa no artigo. E aí a Elizabeth foi para a TV, deu entrevistas e repetiu com aquela confiança, né, que ela sempre teve, que a Theranos era legítima, que aquilo era tudo infundado, que era uma conspiração contra ela. E a Theranos, como empresa, também negou as acusações oficialmente e ameaçou processar o John e o Tyler, né, o cara que contou tudo, e o jornalista. Só que dessa vez o charme dela não ia ser suficiente para apagar todas essas dúvidas, porque investigações foram abertas, o valor da empresa começou a despencar, investidores começaram a pegar os seus investimentos de volta e muitas dúvidas começaram a surgir se ela estava sendo sincera ou não. E aí, em dezembro de 2015, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos inspecionou o laboratório da Theranos e, gente, fez descobertas bem tensas. Eles encontraram sérios problemas de qualidade e práticas que comprometiam a segurança dos testes. A resposta da Elizabeth e do Sunny foi tentar esconder os problemas. Mas, gente, parecia que assim, tava ficando cada vez mais difícil. O tempo tava meio que esgotando. A imprensa tava de olho, a história da Theranos estava se espalhando. E aí, em janeiro de 2016, a Walgreens parou de trabalhar com a Theranos temporariamente. O que antes era visto como uma startup promissora, agora tinha virado um dos maiores escândalos da história da biotecnologia. Em março de 2016, a Elizabeth tentou se defender. Ela foi ao programa The Today Show, onde ela falou sobre a missão da Theranos e a importância daquela tecnologia, que, né, todo mundo concorda que é importante, se fosse verdade. Mas a confiança de antes dela estava bem parecendo uma fachada, assim, porque as perguntas sobre a precisão dos testes, as alegações, né, começaram a se intensificar. Os funcionários que ainda estavam na empresa ficaram divididos entre serem leais a Elizabeth e a dúvida sobre o que eles estavam fazendo, porque aí você começa a olhar para o seu trabalho ali e você fica, será que isso aqui, né, tá certo, tá real, o que tá acontecendo? O Sunny acabou saindo da empresa em abril de 2016 e eles dois terminaram. Eles pararam de namorar aí, uma relação que durou mais de 10 anos. E aí, o Walgreens e outros parceiros da Theranos começaram um processo contra a empresa. A história tomou um rumo mais sério quando, em março de 2018, o governo da Califórnia processou Elizabeth e o Sunny, acusando-os de fraude. Eles foram acusados de enganar investidores e pacientes sobre a precisão dos testes sanguíneos. O processo gerou uma onda de reações e especulações, e o que antes, né, era um sonho de inovação, agora parecia um conto de fadas que deu errado assim de maneiras catastróficas. As acusações alegavam que Elizabeth tinha levantado cerca de 700 milhões de dólares de investidores, enquanto sabia que a tecnologia, né, que o Edison, não funcionava. Eles enfrentariam um julgamento aí no futuro, então isso começou a atrair a atenção da mídia, do público. As pessoas começaram a ficar fascinadas, né, com a história da jovem bilionária que tinha tudo, que estava perdendo tudo, vivendo de aluguel, só que não.
mas que, enfim, agora finalmente estava sendo desmascarada. E a imagem da mulher de negócios, confiante, estava em colapso, né? Aquela narrativa de sucesso, tava tudo ladeira abaixo, gente. Com tudo isso, a opinião das pessoas ficou meio dividida, né? Porque muitos viram ela claramente como uma fraude, uma enganadora, né? Uma pessoa que enganou pessoas doentes, gente, um monte de, né, gente Sim. querendo fazer os exames, nananã. E outras pessoas achavam, poxa, ela era uma visionária, deu errado, mas ela tentou, sabe? Uma coisa mais, passaram um pano, assim. Só que na imprensa, né, claro que a imagem dela passou a ser retratada de uma maneira muito negativa. E aí, em 2018, ela renunciou ao cargo de CEO da empresa e ela foi proibida de administrar uma empresa de capital aberto pelos 10 anos seguintes. E a Theranos, né, o grande projeto da vida dela, foi fechado em setembro do mesmo ano. Centenas de pessoas perderam os empregos e, claro que várias delas, né, não tinham ideia do que estava rolando na empresa, tinham empregos às vezes menores, enfim. Simplesmente de um dia para o outro, ninguém tinha mais emprego. Em 2017, no auge das investigações e do colapso da Theranos, Elizabeth Holmes conheceu o Billy Evans, um herdeiro de uma rede de hotéis de luxo, o Evans Hotel Group. Eles se conheceram numa festa e logo começaram a aparecer juntos em eventos. E o timing chamou bastante atenção, porque enquanto enfrentava processos, né, a reputação estava sendo arrasada assim na mídia, ela estava ali começando um novo relacionamento. E em 2019, eles decidiram se casar numa cerimônia discreta, sem muita publicidade. E isso deixou muito claro que Elizabeth ainda tentava manter algum controle sobre a sua imagem pública, mesmo com as controvérsias rolando, né, em torno dela. O Billy era de uma família de prestígio, considerado um cara que ia ter um futuro promissor, e muita gente opinou que faria mal para a imagem dele se associar com a Elizabeth, né? Eu inclusive. Mas parece que ele não se importava. Segundo fontes próximas, ele achava que ela era mal compreendida. Enfim, gente, ela é uma golpista, um grande picolé de limão, né? O cara se meter com uma pessoa assim... Que tá, tipo... É uma golpista, cara. Tipo assim, é uma pessoa que enganou uma galera, fez muito mal pra muita gente. Eu escuto muito picolé de limão, né? Mas isso me lembra um pouco, tipo... Sabe mulher que começa a namorar cara que não paga a pensão dos filhos? Sim. E você olha e fala, mas... Nananã. Tipo, passa um não, pano. amiga, não tem pano pra passar. O cara não paga nem pensão, nem vê o filho dele. Você quer namorar esse... Desculpa, esse bosta? E aí é meio isso, tipo, o cara, a mulher condenada, cheia de um monte de treta. E não, mas eu vou namorar com ela é mal compreendida. Ai, meu Deus do céu. Bem no auge, né? Enfim. Então, assim, essa época era que ela estava se preparando para o julgamento, ela estava enfrentando ali as primeiras audiências, então ele parece que gostava mesmo da mulher, né? E assim, os dois permaneceram juntos, ela foi vista ao lado dele com frequência, tentando manter um ar de vida que segue, né, normalidade. E pasmem, gente, em julho de 2021, ela pariu o primeiro filho do casal. Simplesmente 2 meses antes do julgamento começar, ela meteu um neném. Quando o julgamento dela começou, então, em setembro de 2021, foi um espetáculo midiático. Ela estava enfrentando 11 acusações, incluindo fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude. E se condenada, ela podia pegar até 20 anos de prisão. A pressão era enorme, gente. A cada dia surgiam novos detalhes do que realmente acontecia nos bastidores da Theranos. Ela e o Sunny foram julgados separadamente, mas ele também foi acusado de fraude. Uma das primeiras testemunhas de destaque aí do julgamento foi a Erica Chung, lembra? Aquela ex-funcionária que também tinha denunciado. Ela descreveu com riqueza de detalhes como era a cultura da empresa, que era um ambiente de medo constante e que questionar a tecnologia, questionar qualquer coisa, né, qualquer problema, era uma ofensa pessoal para Elizabeth e para o Sunny. Ela contou como os testes frequentemente falhavam e como a Theranos manipulava resultados para parecer que a máquina, né, a Edison, funcionava. E ela disse que sabia que aquilo era errado, porque, gente, é uma empresa farmacêutica, você está colocando a vida das pessoas em risco, né? E esse depoimento impactou muito, porque trazia à tona o lado humano da fraude, né? Os pacientes que confiaram na tecnologia e colocaram a saúde nas mãos da Theranos sem saber dos riscos. Gente, imagina
Quantas pessoas Teste dando errado. não pode diagnosticar de forma correta, sabe? Pode ter rolado morte, pode ter rolado muitos problemas graves mesmo por causa disso, sabe? Então, assim, a gente tá falando de uma coisa muito séria. E outro testemunho importante foi do Tyler Schultz, né? O neto lá do George, aquele cara que foi responsável por tudo, né? Ele que contou pro jornalista, ele tentou alertar o avô, os membros do conselho, ninguém deu bola pra ele, ele foi lá e falou com o jornalista. Foi muito importante ele dar esse passo, né? Porque é a partir daí que começaram a investigação e rolou isso tudo. Em uma das frases mais marcantes, o Tyler disse: "Eu sabia que estava jogando fora minha carreira e meu relacionamento com a minha família, mas eu não podia ficar em silêncio." No julgamento, a acusação apresentou e-mails e documentos internos que mostravam a Elizabeth diretamente envolvida na decisão de manipulação de dados. Em uma das provas, foi apresentado um e-mail que ela tinha instruído a equipe a repetir testes até que os resultados parecessem corretos. Parecessem. Gente, que absurdo. E a acusação alegava que, mesmo sabendo das falhas, ela continuava promovendo a empresa, né, a máquina, como uma solução confiável. E a promotoria também apresentou um relatório de 55 páginas que os funcionários da Theranos adicionaram os logotipos das empresas farmacêuticas GlaxoSmithKline, Pfizer e Charing Plough para dar a impressão de que haviam aprovado a tecnologia. Sendo que era mentira, isso não tinha acontecido. E até um representante da Pfizer foi lá negar. E outro ponto-chave, né, do julgamento foram os contratos e as parcerias, né, firmadas com gigantes como Walgreens, Safeway. A promotoria argumentou que Elizabeth enganou muitas dessas empresas, apresentando dados e estatísticas falsas para convencê-las a investir milhões de dólares. Durante o depoimento, representantes dessas empresas disseram que se sentiram completamente traídos. E a promotoria também trouxe depoimentos de pacientes que confiaram nos testes da Theranos. Em um caso específico, uma mulher tinha recebido um diagnóstico falso de câncer, gente. Então, ela, imagina, né, a família inteira, aquele desespero. Enfim, ela começou a planejar um tratamento com base naquele resultado. E, ao testemunhar, ela contou como esse erro abalou até a confiança dela no sistema de saúde, imagina. Uma outra mulher que tinha tido vários abortos espontâneos, ela testemunhou que ela tinha feito o teste da Edison e ela estava grávida, né? Tipo, ela estava numa nova gravidez e o teste disse que ela ia perder o bebê de novo. Ela ficou desesperada, não sei o quê. E no fim, ela teve o bebê normalmente, tipo... Então... Ai, imagina o tanto que isso muda a vida das pessoas, sabe? Isso não é só... gente, financeiramente. Mentalmente, tudo, tudo. psicologicamente. E outra, tipo assim, você vai fazer depois outro exame de sangue e mostra que você não tem a Você doença. acredita em quê? Aí você vai achar que é mentira, aí você vai fazer uma série de coisas. Os gastos financeiros, sabe? Tudo que tem que mover pra conseguir ter um diagnóstico real. É um absurdo. Então, esses depoimentos das pessoas, assim, também foi muito importante e foi horrível para a defesa, porque mostrava as consequências reais e diretas das mentiras da Elizabeth. E a defesa da Elizabeth seguiu uma linha bem inusitada. Ela alegou que, enquanto CEO, ela acreditava no que estava fazendo, que ela não tinha intenção de enganar ninguém. Então, gente, Quando eu mandei um e-mail falando alterem os resultados, eu não queria enganar ninguém. Até parecer correto. Então a defesa tentou pintar É tipo assim, o Modus aplicou um fraude, daí eu falo assim... eu não sei, gente, porque eu não sei o que a Carol fazia. Tipo, a Carol que cometia essa fraude, eu não sabia. Gente, você tá na empresa. Você é dona da empresa. Você tá na empresa também, entendeu? Principalmente ela, que criou tudo. Sim, um absurdo. Sabe, ela não pode, tipo, do nada querer pintar. Mas é isso, a defesa pintou esse quadro da Elizabeth como uma jovem visionária, ingênua, que acreditava profundamente na sua ideia, mesmo quando as coisas começaram a dar errado. E um momento, assim, de bastante impacto no julgamento foi quando Elizabeth subiu no banco de testemunhas. E isso não é comum, né, em julgamentos de fraudes corporativas. Só que foi uma grande jogada da defesa para tentar humanizar ela. E ela tentou mostrar um lado vulnerável, disse que agiu de boa fé, que ela confiava nessa equipe, que ela confiava na ciência por trás da Edison, enfim. E aí, durante o depoimento, ela revelou detalhes do relacionamento abusivo que ela tinha com o Sunny, que ela tinha conhecido ele com 18 anos, né? A gente já comentou aqui que ele era muito mais velho e tal. E ela alegou que ele controlava ela em todos os aspectos, desde suas decisões profissionais até a maneira como ela se vestia e se comportava.
Segundo ela, o Sunny a pressionava para se manter firme nos discursos, controlar essa narrativa toda, e que na época ela não sabia o que fazer porque estava presa numa rede de manipulação. E uma outra coisa que ela contou foi que o Sunny tinha separado ela da sua família. Ela disse: eu os via menos do que já tinha visto antes e falava com eles menos, porque eu estava tentando concentrar todo o meu tempo na empresa. O Sunny ficava muito chateado se eu tivesse com a minha família. Ele dizia que era uma distração para o negócio. Ou seja, aquelas coisas que também não dá pra gente saber o quanto disso é verdade, mas que é um jogo muito bom pra defesa, né? Basicamente, a defesa sugeriu que ela foi manipulada por ele e que ele que fez tudo isso, né? Ele era mais velho, ele tinha mais experiência, então ele que, sei lá, ele que fingiu tudo isso, que era ele quem incentivava ela a mentir, a manter essa fachada da Edison, mesmo sabendo que não funcionava, e que ela era muito inocente, bobinha, e ela fez tudo o que ele mandou, né? Que eu também acho que, por mais que ele talvez fosse manipulador, eu acho que você tem muita responsabilidade também quando você cria uma empresa de bilhões de dólares. Exato. Pra você saber o que fazer, né? Pra você não dá contar pra alguém. Você tá, tipo, impactando a vida de muitas pessoas, milhares de pessoas. E aí você meter essa que tudo foi o seu marido, o seu relacionamento. Ele que mandou eu fazer ele que mandou isso. fazer. Esquisito. É. E outra coisa que ela falou no depoimento é que ela admitiu que havia assediado ex-funcionários, como a Erika, o Tyler, por exemplo, com os investigadores particulares, fuçando na vida deles, com advogados, que realmente aquilo era verdade. Enfim, depois de meses de depoimentos, provas, aquela tensão toda, o júri finalmente deliberou em dezembro de 2021. E ele considerou Elizabeth culpada em 4 das 11 acusações de fraude e conspiração. A reação foi intensa. Muitos achavam que ela deveria ter sido condenada por mais acusações, enquanto outros se surpreenderam que ela foi condenada mesmo após o relato, né, sobre o relacionamento com o Sunny. E a decisão foi um golpe para Elizabeth, que até o último minuto tentava ali se mostrar confiante. Então, aos 37 anos, ela foi condenada, né, dessas 4 acusações, mas precisava da sentença, que ela recebeu em outubro de 2022 e foi condenada a 11 anos e 3 meses de prisão. Ela apelou contra a sentença e em janeiro de 2023 ela deu à luz a um novo filho do casamento com o Billy. E olha essa, em janeiro de 2023, enquanto ela aguardava a decisão do tribunal sobre o recurso e tal, surgiram umas notícias que ela teria comprado uma passagem de ida, só de ida, para o México. A viagem estava agendada para a data logo depois da condenação. Então, será que ela ia fugir? Será? Os advogados dela alegaram que a passagem tinha sido comprada antes do veredito, como uma ideia de uma possível viagem para um casamento no México, e que ela simplesmente não cancelou a passagem depois. Enfim, gente, olha, é golpezinho atrás de golpezinho. Mas mesmo assim, isso é minha opinião pessoal, tá? Mesmo assim, o incidente gerou uma certa polêmica e fez com que os promotores sugerissem, né, que Elizabeth poderia tentar fugir. E, apesar disso, o tribunal permitiu que ela permanecesse em liberdade sob fiança até o início da sua pena. E em maio de 2023, ela não tinha mais para onde fugir. Ela finalmente se entregou para cumprir a sua pena naquele mês. Desde então, a Elizabeth está numa prisão federal na cidade de Bryan, no Texas, e lá ela vive uma rotina mais restrita, longe dos holofotes. Recentemente, o jornal The Guardian postou que ela pode cumprir uma pena menor do que 11 anos, que ela poderia sair da prisão em dezembro de 32, quando ela vai ter completado 9 anos presa, mas a gente sabe que isso é muito comum, né? A pessoa sai de condicional e tal. E aí, Eu duvido que ela fique 9 anos presa. Tanto tempo, né? Talvez até saia antes. E aí a gente teve o julgamento do Sunny, né? E o julgamento do Sunny foi adiado no primeiro momento e ele acabou rolando depois do da Elizabeth. Ele foi considerado culpado em julho de 2022 e aí, em 7 de dezembro, ele foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão, além de 3 anos de liberdade condicional. Ele começou a cumprir a sua sentença em 15 de março de 2023. Depois de toda essa confusão, o colapso da Theranos, o julgamento e tudo mais, a Elizabeth não virou só um caso de estudo, né? Ela virou uma obsessão da mídia. Tem muita gente querendo entender, né? Eu acho que todos nós aqui
como isso aconteceu, né? Como que essa moça tão jovem, com um futuro promissor, se meteu com isso, né? Por que ela enganou todo mundo? E claro que não faltaram adaptações para explorar essa história. Uma das primeiras foi o livro Bad Blood, do jornalista John Carreyrou, o cara que estourou lá o escândalo na imprensa. E o título não é por causa da música da Taylor Swift, né? É por causa do sangue, né? Tipo, um sangue ruim, enfim, porque o sangue lá não dava certo no exame. Nesse livro, que foi lançado em 2018, ele conta os bastidores todos, como era trabalhar na Theranos, o ambiente bizarro que eles tinham lá dentro. É um relato bem dramático, assim, e o livro vendeu como água, né? Quem gosta de histórias desse tipo, de fraude, queda de grandes impérios, né? Fica a dica aí pra vocês. E pra quem curte documentário, a HBO lançou A Inventora, A Procura de Sangue no Vale do Silício. E esse documentário foi lançado em 2019. Ele faz uma espécie de raio-x na Elizabeth e na Theranos. E acabou fazendo a história dela ser mais conhecida ainda, né? Depois do escândalo. E explora uma coisa bem interessante, que é o poder do Vale Tudo pelo sucesso, né, no Vale do Silício, e como isso acaba criando essas pessoas, as figuras que são conhecidas como mitos, né, porque a galera ama a ideia de um gênio excêntrico, né. Sim. E ela, tipo assim, O gente, documentário era é muito bom. uma pessoa bonita, uma branca loira lá, que falava bem, era de uma família rica e todo mundo caiu no golpe dela por causa disso, sabe? Tipo, a galera faz uma grande coisa também, tipo, como ela pode... Gente, como ela pode é ambição, entendeu? É falta de caráter, é ambição, ela é uma golpista. Ela não é nada diferente de nenhuma outra golpista, ela só é uma golpista que tinha mais meios, que tinha mais recursos e podia ter uma carreira de sucesso? Podia, mas escolheu outro caminho. É uma pena, né? Porque realmente ela era muito inteligente, né? Uhum. Então, que E coisa. teve uma ideia boa, né? Ao invés de tentar fazer aquilo Dá certo, funcionar. né? Eu acho que talvez a tecnologia tá muito longe ainda disso poder acontecer, né? Enfim, vejam esse doc, é bem interessante. E também veio a série de ficção, né? Que é muito boa, eu recomendo eu adorei. demais, que é The Dropout. Que é a série que transformou ela numa personagem, né? Com a Amanda Seyfried como protagonista, que tem a atuação muito boa, né? Ela até ganhou o Emmy de melhor atriz em minissérie. E aí você acompanha mais, assim, porque quando é mais... Eu gosto muito de documentário, mas também é legal ver, assim, uma ficção, né? Você vê como ela era jovem, obcecada pelo sucesso, nananã. Acho que o Sunny mostra bastante a relação deles, né? Toda a pressão. Então, assim, é uma série muito boa. Tá no Star Plus, se eu não me engano. Recomendo demais. E é isso, gente. A verdade é que, depois de tudo, a história da Elizabeth virou quase um conto moderno sobre ambição. A gente vive num mundo onde as histórias de ascensão e queda de grandes figuras acabam virando entretenimento. E o caso da Theranos é praticamente um símbolo de tudo que pode dar errado nesse mundo das startups. E agora, os erros de gravação do episódio. Uma americana emergiu como uma nova Steve Jobs da biotecnologia. Que foi? Steve Jobs? Steve Jobs! Gente, que eu tô muito louca. Eu não gravo há 2 meses. Porque... não dá pra entender. Ai. Você não vai falar saúde? Saúde, querido. Obrigada. Tava esperando terminar de esperar. Ah, sei. Obrigada. Se dependesse de você. Querida, toda saúde pra mim. Não dá pra Só pra mim, né? Da Wonder, esse foi o Modus Operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Morgan Jones e Marshall Louie.